Shalom, meus irmãos, meu nome é Ednato Sabino, você está no canal Análise de Livros. Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro do pastor Luciano Subirá, com o título de Até que Nada Mais Importe. É um título da editora United Press e ele foi publicado em 1º de janeiro de 2018. Tem aproximadamente ali 160 páginas. Um bom livro, eu gostaria de indicá-lo aqui a vocês. É um livro interessante e eu quero falar algumas coisas aqui para que vocês foquem e consigam entender algumas questões interessantes abordadas nesse livro. Em Até que Nada Mais Importe, ou seja, o livro de Luciano Subirá, ele aborda uma questão interessante para o cristianismo atual. Ele fala a respeito de deixar um pouco a religiosidade de lado e viver uma vida mais voltada para o Espírito Santo, aprofundando nas águas do Espírito Santo aquilo que nós entendemos como Ruach HaKadosh em hebraico. Você viver uma vida mais voltada para o Espírito Santo, vivenciando de fato aquilo que é o verdadeiro cristianismo e deixando de lado ali a religiosidade. Esse é um primeiro ponto importante no livro de Luciano Subirá. Ele também fala que a relação com Deus, ela não deve ser pautada em rituais vazios, em obrigações, em algo ali como se eu tivesse que fazer aquilo por uma obrigação religiosa, algo que eu preciso estar fazendo semanalmente ou algo do tipo. A relação com Deus, ela deve ser genuína. Você deve orar da maneira correta, você deve buscar o Altíssimo no seu íntimo, dentro de si mesmo. Essa é a abordagem que é trazida no livro. E é bem interessante porque a maioria das pessoas acabam buscando a Deus, buscando o Altíssimo de forma mecânica e acaba ali às vezes deixando a religiosidade sobrepujar toda a forma com a qual a pessoa ela vai estar se relacionando com Deus, uma vez que nós sabemos que Deus ele é uma pessoa. Então é interessante nós nos relacionarmos com o Altíssimo da mesma forma que nós nos relacionamos com as pessoas, obviamente guardando ali a reverência correta e respeitando o Altíssimo como o Pai Celestial, o Criador de todas as coisas. Mas nós devemos saber que Ele é uma pessoa e quer se relacionar conosco de maneira genuína e não de forma mecânica, semanal ali, a qual você precisa estar ali fazendo aquilo por uma obrigação. Isso também é algo abordado no livro Até que Nada Mais Importe. Ele também argumenta que muitos tendem a querer ter uma relação com o Altíssimo de forma a tratar como se fosse por barganha, troca, querer merecer o amor de Deus, querer que Deus te forneça algo em detrimento a alguma coisa que você faz. Então muitas pessoas acabam indo por esse caminho, querendo buscar a Deus de uma maneira assim, eu oro, eu jejuo, então eu mereço ter isso, eu mereço ter aquilo. Sendo que, na verdade, a Escritura nos mostra que o favor imerecido de Deus, a gente não merece, é exatamente isso. Nós não merecemos o amor de Deus. Ele nos dá de graça. Então, nós precisamos nos relacionar com Ele de forma genuína e não querendo fazer uma troca, por eu ter uma vida de busca, por eu ter uma vida de oração, eu mereço ter isso, eu mereço ter uma vida abundante, ou eu mereço aquilo. E de fato não é assim que ocorre. Principalmente nós temos tendo noção daquilo que eu chamo de período atemporal. Então a gente trata sobre esse assunto em outros canais,
E é interessante a gente saber desses pontos e ter essa noção de que o relacionamento com o Eterno, ele deve ser algo genuíno e não através de troca, né? Fazer essa espécie de barganha. Algo interessante também que ele coloca é que nós só teremos tudo de Deus quando Ele tiver tudo de nós. Então é bem interessante isso, porque isso vai destacar a nossa fé. Aquilo que a gente crê, basicamente, vai definir aquilo que a gente vai ter. Isso, obviamente, está ligado a questões frequenciais, em qual frequência nós vamos estar vibrando, ligada ao Criador, ao Eterno. Porém, é interessante também a gente perceber que muitas vezes as pessoas acham que Deus tem que ficar suprindo todas as nossas vontades, mas a Escritura já coloca que Ele vai nos fornecer aquilo que nos é necessário. Não à toa há aquele versículo que diz que buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas se referem ali naquele texto à comida, à roupa, então, ou seja, as necessidades básicas. É interessante que Luciano Subirá também fala sobre isso, que Deus vai relacionar conosco à medida que nós nos relacionarmos com Ele, à medida que nós nos abrirmos, nós orarmos e tivermos ali uma conversa genuína, Ele vai suprindo as nossas necessidades de acordo com a vontade dele próprio, a vontade do Eterno. Eu indico bastante esse livro, indico que vocês adquiram nas plataformas aí, Amazon, livro físico ou digitalizado, porque ele é um livro que ele nos leva a refletir a nossa vida espiritual. Ele faz com que a gente entenda que sempre vai existir mais, com que sempre a gente vai querer ir mais profundo no relacionamento com Deus, até que chega o momento que você vai dizer a frase do livro, até que nada mais importe, ou seja, até que você não vai estar mais preocupado com outras coisas a não ser o relacionamento com Deus. É um livro assim desafiador, interessante, e eu quero indicar para você que busca aí ter um relacionamento mais aprofundado com o Eterno. É interessante ter esse tipo de leitura para que possa agregar ali não somente a leitura bíblica das Escrituras, mas também você consiga aprofundar em outras leituras, apesar de que é um livro produzido por um pastor cristão, mas ele continua na veia cristã, mas é um livro muito bom para que você busque esse aprofundamento dentro do relacionamento com Deus e você entenda que sempre vai haver mais de Deus para você. Então eu indico bastante que você adquira esse livro e faça a leitura nas plataformas aí que ele estiver disponível. Você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu comentário para que outras pessoas também recebam a plataforma, entenda que esse é um conteúdo relevante e indique para outras pessoas. Até a próxima análise.